Então vamos lá, vamos tentar resolver aqui a questão 8 do exercício Skiller exercício. Lembrem-se que a gente tem o Skiller exercício e o 500 exercícios que nós vamos resolver. Então beleza. A gente aqui, no nosso teste, a gente lendo o Redman, tinha algumas coisas aqui que precisavam ser vistas e até alteradas. Então, aqui se a gente colocar o teste, o spec teste aqui do Question Game Spec, vocês vão verificar que tem um array. Sendo que no array nós vamos passar exatamente o valor aqui concreto, né? O valor, na verdade, real, que é válido, e o valor que não é válido. Vocês vão entender melhor o que a gente quer. Então, aqui eu preciso até reformular essa parte aqui do teste. Question. A question a gente tem, lembrem-se que a gente tem duas questions, né? Então vou colocar aqui questions. Dado duas questions, que é qual é a capital do Brasil? Aqui eu estou fazendo nos testes porque faltou. Mas a ideia aqui realmente era para vocês tentarem pensar e se vocês conseguiriam pensar. Se não conseguiu, tá tudo certo. Não é um problema, tá bom? Vamos lá. Aqui eu vou colocar o Japão. E aqui nós temos no Ruby, na linguagem Ruby, peraí, quando eu trabalho com listas, o array ou vetor, como vocês queiram chamar, array class Ruby, certo? Class, porque em Ruby tudo é classe, tá, gente? Então por isso que eu botei o class, mas também funcionaria, array Ruby. Então beleza. Aqui eu já tenho todos os atributos da lista para eu usar. Então, na lista, eu quero embaralhar essa lista. O que é embaralhar? Embaralhar é randomicamente me retornar um valor da lista. Então, eu já conheço, né? Mas aí, se você não conhece, gente, é muito legal vocês irem lendo. É importante com o tempo vocês irem estudando os tipos e quais os métodos esses tipos têm. Isso é extremamente importante porque assim vocês vão ganhar capacidade. É claro, à medida que vocês vão resolvendo, vocês vão aprendendo também. Mas é importante. Ó, a gente tem aqui o sample. Cadê o sample? Sample. Aqui. Escolha randomicamente um elemento até n elemento randômico. Certo? Beleza. Então vamos voltar aqui. Então, eu já sei, eu vou abrir meu IRB para vocês visualizarem isso e vou tentar sempre fazer vocês visualizarem. Então vamos lá, o que significa questions? Questions.sample, ele me retorna um dos valores. Se eu rodar de novo, ele me retorna sempre um dos valores. Então ele pode ser que ele repita, pode ser que não repita, correto? Então beleza. Então aqui a gente já tem um sample. Então eu preciso passar uma question para cá, correto? Só que aqui eu vou dizer que esse sample já foi executado. Então eu não vou executar isso aqui de fato, né? Eu vou dizer que aqui ele já rodou, então aqui eu posso já passar direto. Perfeito? Só que aqui nessa lista, nesse array aqui, eu preciso passar o valor que o usuário passou e também eu posso passar aqui o valor que é, certo? Então eu posso colocar, por exemplo, Brasília, correto? Deixa eu botar aqui. Beleza? Então, beleza. Aqui, ok? Então, o mesmo aqui eu posso fazer para cá. Qual é a capital do Japão? Pequim? Não. Tóquio. Tó, vai, tó, Tóquio. Certo? É Tóquio, certo? Então, beleza. Então, aqui eu tenho a resposta do usuário e a resposta correta. Aqui, resposta do usuário, resposta correta. Então, dado esses valores como parâmetro, ele me retorna falso. E dado esses valores para o parâmetro, ele me retorna true, porque eles são equivalentes. Correto? Então, beleza. Como eu resolvo isso?
Beleza, como eu resolvo isso? Vamos lá resolver. Primeiro ponto, eu tenho que verificar em type. O que que ele me retorna? Type é o que eu espero que o usuário digite. Então, aqui em question, a gente pode colocar um ponto sample, que eu acabei de falar para vocês, certo? O ponto sample, ele vai retornar uma question, então o getSwamp, ele vai pegar do usuário, então eu preciso, na verdade, então eu preciso até fazer isso aqui antes, né? Porque eu preciso passar essa question também, então eu vou remover daqui, eu deixo o typing aqui, e vou colocar no main. Então aqui eu tenho o question. Aqui eu tenho question, onde eu mostro qual é a question. E aqui eu vou ter answer, gente. A resposta, certo? Porque o usuário vai digitar e eu vou ter a resposta. Se eu tenho a resposta, aqui ele está dizendo a resposta correta, eu vou remover isso aqui. Por que que eu vou remover? Porque eu vou dizer... primeiro ponto, a gente precisa associar qual é a resposta para cada pergunta disso aqui. Aí, a gente pode usar a criatividade. Vou usar um array, por exemplo. Posso usar um exemplo aqui. Questions with question with answer, um exemplo. A gente pode, deixa eu me pensar. Opa, deixa eu me pensar. Boa. Aí a gente pode então pensar aqui em como estruturar isso, certo? Então, eu tenho algumas formas, tá? Eu posso criar um hash, que é uma estrutura de dados também, a gente vai falar sobre hash. Então, eu posso usar a estrutura de hash também, que em algumas linguagens vocês vão entender que é dicionário, outras são estruturas, cada um tem o seu nome. Beleza. Então, aqui eu vou criar uma estrutura de hash. Então, deixa eu me pensar, para answer, deixa eu pensar. Answer 1. Answer 1. Vou colocar assim. Answer 1. Aqui eu abri uma estrutura de dados, um hash, e aqui eu vou colocar outro hash, tá? Outro dado aqui dentro. Então, para answer 1, eu vou ter question, e a question vai ser essa aqui, certo? E answer. Aí dentro de answer 1, eu vou ter answer 1, answer, que aqui eu posso colocar, por exemplo, Brasília, por exemplo. Aí eu tenho a question e a resposta. Ou posso, aqui deixa eu pensar no nome melhor. Question, question, quest. Claro, não, perdão. Aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte. Questions é igual a uma lista. Vocês vão entender. Uma lista, lembra que eu falei para vocês que uma lista pode ser várias coisas? Uma lista pode ser também um hash. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó. Question. Deixa eu colocar aqui. Aqui a gente tem uma primeira lista com uma pergunta. Então, aqui eu vou ter question. Qual é a question? Temos essa aqui. Qual é o answer? Temos isso aqui. Answer Tóquio. Tóquio. Aqui temos Brasil. Aí a gente agora, ó, lembre-se que a estrutura de dados aqui, o array, a lista, né? Antes era assim. Agora eu posso matar isso aqui, vocês vão entender por quê. Aqui eu vou pegar e vou fazer isso aqui. Opa. Lembre-se, eu estou criando uma lista onde eu tenho a resposta e também
a pergunta, certo? Então aqui eu poderia criar uma lista, por exemplo, de um hash e vocês vão ver o que é um hash. Eu vou explicar isso melhor, vai ficar mais claro. Deixa eu só organizar aqui para explicar. Beleza. Então aqui eu tenho um outro hash que vai ter o mesma estrutura, question, dois pontos, do Brasil, vírgula, answer, Brasília. Certo? Dado isso, tem uma estrutura de dado agora. Eu tenho a minha estrutura de dado com question e a resposta. Então, eu posso vir aqui, pegar questions e dar um sample. O que ele vai me retornar? Lembre-se, o que é um hash, gente? Vamos lá, vamos olhar aqui. Ruby hash. Ruby hash. Classe. O que ele me fala? Ó, é uma estrutura de dados, gente, onde a gente tem chave e valor. Na lista, a gente não tem chave e valor. A gente tem posição. Quando a gente trata isso como um array, deixa eu voltar aqui. Quando a gente trata como um array, deixa eu vir aqui, vou só dar um enter aqui. Array é 1, 63, 67. E um array, ele não necessariamente precisa ser inteiro. Ele pode ser string, pode ser objetos, que a gente vai falar mais pra frente, pode ser uma série de coisas. Dito isso, ele também, o array, pode contemplar um hash. O que é um hash? Um hash, gente, ele é uma estrutura de dados que a gente pode, por exemplo, criar. Por exemplo, Rodolfo, o meu nome é Rodolfo, idade, 32 anos. Isso é um hash. Um hash, aí como que eu uso um e como que eu uso o outro, Rodolfo? Beleza, o hash, ele é usado da mesma, assim, isso vai depender, tá, gente? Nesse meu caso aqui, ele realmente pode ser usado com nome, por exemplo. Assim, ó. Nome. Por que, Rodolfo? Porque aqui ele não é uma string, mas eu também posso ter uma chave como símbolo. Então, vai depender como essa key, essa chave, vamos lá. Um hash, ele tem key, value, chave, valor. Onde chave é o que a gente coloca desse lado. Chave é o que é o identificador, gente. É como a gente identifica. Como que alguém te identifica? Pelo seu nome. Então, a gente vai criar um hash de uma pessoa. A gente vai criar um hash de pessoa que vai ter nome, idade. Então, um hash é uma estrutura de dados que possibilita a gente, ao invés de deixar solto como o array, a gente consegue definir como um ser humano lê aquela estrutura. Eu espero que tenha ficado claro. Mas vamos lá. Eu consigo ler assim. Se eu tentar ler assim, ele não vai ler. Se eu tentar ler assim, ele não vai ler, porque isso aqui é uma variável. Então, o hash vai depender de como você criou a sua estrutura de dados. Quer ver? Vou explicar melhor. Se eu vier aqui e fazer assim, agora minha key, ela é uma... Opa! Ela é uma string. Então, logo, se eu fizer assim... Ah, claro. Aqui ele vai converter. Então, ele está convertendo para symbol, gente. É só para que vocês entendam. Aqui ele está convertendo, mas normalmente ele não converte. Então, dependendo do processo, quando você estiver programando, vocês têm que ter muita noção do que está vindo desse hash. Porque dependendo da estrutura, se for, por exemplo, um JSON sendo retornado, a gente consegue sim fazer leitura via nome assim. Mas normalmente ele vai se tornar um symbol. Tá, Rodolfo, o que é um symbol? Gente, um symbol em Ruby, nem todas as linguagens têm symbol como tipo, tá? O symbol em Ruby é como se fosse uma string. Symbol. Só que mais rápida. Symbol, aqui ó, classe symbol. Um symbol é quando você visualizar dois pontos, como tá aqui ó, dois pontos, com essa flecha aqui e o valor, é porque é um symbol, beleza?
Ou existe uma estrutura mais moderna também do symbol, que o symbol pode ser feito assim, ó, nome, Rodolfo. Só que ele, claro, né? A gente precisa estar definido dentro de um contexto, né? A gente não define como uma variável. Então tem que estar dentro de um contexto. Aí teria que fazer algo assim, né? Como a gente fez ali, que ele se torna um símbolo aqui, ó. Certo? Pro Ruby, isso aqui é o symbol, tá, gente? Então, isso aqui também é uma forma da gente escrever. Mas a gente, para declarar, tem que estar dentro aqui do hash. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco da diferença. E se pro hash é assim, como eu expliquei, pro array, gente, o array a gente vai chamar, por exemplo, a posição, vai ser sempre um número no array. O array, nunca você vai chamar aqui um número, ou vai chamar uma propriedade. O máximo é uma position, porque aí você está retornando um dado ali, você está querendo entrar dentro do valor. Mas no Ruby, só se você usar um for, um while, então aí depende. Mas dificilmente um array você começa a utilizar propriedades. Então o hash a gente usa propriedade, né? Nome, certo? E o array a gente usa posição, entendeu? Eu espero que tenha ficado claro. Então aqui a gente vai seguir. Então, beleza. Agora que eu dei um sample e eu tenho question, eu preciso armazenar esse sample. Lembrem-se o que o sample retorna. Então vamos linha a linha aqui para vocês entenderem. Vou pegar aqui, vou colar. O que o meu sample retorna? Ele me retornou uma estrutura de dados, certo? Então eu quero armazenar em uma question, porque eu quero uma pergunta. Vocês concordam? Porque a partir daqui eu posso mostrar essa pergunta que vai ser. Lembra que como que eu entro agora para acessar aqui o question? Eu venho dois pontos question, correto? Vamos ver? Aqui primeiro, peraí, aqui primeiro eu tenho que fazer isso. Depois eu faço isso aqui. Ó, eu armazenei numa variável, agora eu posso ver qual é o dado que está dentro de question. Dado que eu tenho agora, então, dado que eu tenho uma resposta, o nosso spec está errado. Você concorda? Ou a gente pode converter isso para uma estrutura de dado. Aí fica a critério. Eu posso facilitar aqui. Deixa eu me pensar. Eu posso passar diretamente a question, como eu estou passando. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou realmente continuar da forma que a gente espera. Beleza. Então, ele aqui, ele trava o terminal, espera a resposta do usuário e eu vou colocar então a resposta do usuário, ó, resposta correta, vírgula. O que a gente espera aqui? A resposta do usuário é correta, né? Então aqui está errado. Peraí. Aqui é a resposta do usuário e a resposta correta. Então aqui eu posso pegar o question e vou colocar o answer, que é a resposta, que é essa parte desse dado aqui. Vamos ver se funciona? Vamos ver se funciona. Aqui, ó, funcionou. Qual é a capital do Japão? Tóquio. Beleza. Então eu vou copiar aqui. E copiando, agora eu posso fazer o seguinte. Peraí, isso mesmo. Agora a gente tem a resposta correta. Então o que a gente espera é a resposta do usuário. Eu só vou mudar o nome da variável, answer, user answer. Vou colocar user answer. Vou copiar. Vou colocar aqui na frente porque é o que eu espero aqui, tá, gente? Ó, se eu colocar aqui, ó, aqui é a resposta que eu espero, certo? Então aqui eu tenho a resposta do usuário e a resposta correta. Agora eu preciso implementar, certo? Vamos ver se a gente acerta. Puts. Deixa eu ver. Check answer. Vou armazenar assim. Se check answer. Aqui, check answer.
a gente faz uma coisa, senão a gente faz outra. Então aqui eu vou colocar puts. Se for verdadeiro, resposta correta. Se for falso, resposta incorreta. Correto? Então, beleza. Aqui tudo ok. Aqui a gente precisa agora verificar, né? Então aqui ele me retorna um array que eu vou colocar answers, certo? O que eu faço aqui, gente? Eu nem preciso de question, né? Na verdade, eu nem precisaria de question. Aqui a gente pode até remover. Mas depois eu retorno isso aqui porque eu queria trazer algo mais complexo disso aqui para vocês trabalharem. Mas tranquilo. Vou deixar o question aqui por enquanto. Depois a gente vê. E aí, gente, mais fácil do que nunca a gente mata aqui se answers. A gente pode verificar se answer na posição 0 é igual a answers na posição 1. Se é true. Se não, false. Será que tá certo? O que vem aqui, gente? Vamos pensar? Ó, o que tá vindo aqui? Isso aqui foi o que eu montei. Quando a gente entra aqui na função, se vocês olharem, é isso aqui, certo? Vamos olhar aqui, então? Ah, claro, porque aqui eu não tenho. Não tem problema. Mas aqui a gente criou um array. A gente criou, tá, gente? É o Rodolfo criando essa estrutura. Passou a variável que vai vir do typing que o usuário está digitando. Aí a gente armazena aqui o valor. E o question answer é o que a gente acabou de ver, que é a resposta. Então, o que ele vai criar é algo assim, ó. Sei lá, o usuário digitou Tóquio. E aqui o correto é Tóquio. É isso que vai vir. É uma variável, perdão. É isso mesmo, tá certo, perdão, isso mesmo. Então é isso, ele vai vir assim e a gente vai fazer a comparação. E assim já deveria funcionar. Vamos ver? Vamos testar? De repente a gente já tenha resolvido. Então vamos lá, deixa eu ver, CD exercício 8. Spec. Deu erro. Qual é a capital do Brasil? Deixa eu ver se tem alguma coisa equivocada. Espera true e está retornando false. Tá. Aí, quando a gente não entende, gente, a gente vem aqui, ó. Entender. Vamos tentar ver o que está rolando. Question. A gente coloca aqui para ver ó, o que está vindo. Eu nem vou colocar o debug ainda, tá, gente? Só vamos ver aqui. Um ponto importante. Quando a gente estiver passando aqui, ó, S, e isso aqui é um array, a gente pode colocar um inspect, perdão. Porque assim ele renderiza aqui o valor do array. Vamos rodar aqui de novo. Aí quando a gente roda teste, a gente vai aparecer lá em cima, tá? Question, qual é a capital? Question. A segunda é Brasília. Brasília, tá certo? Uhum. Qual é a capital de Tóquio? Uhum. Peraí, será que tem alguma coisa errada? Se isso aqui é igual... Tá, deixa eu... e aí eu vou explicar pra vocês. Eu nem precisaria fazer dessa forma que a gente fez. Eu só poderia fazer assim, tá, gente? Isso aqui, se vocês pararem pra pensar, isso aqui retorna true ou false, certo? E aqui eu botei errado. Claro que vai dar errado. Só eu confundi com o JavaScript. Às vezes acontece, gente. A gente muda mesmo. Aqui é só 2. Beleza? Então vamos rodar aqui. Aí, ó, passou. Era isso. O problema era que é um o igual. Isso aqui raramente vocês vão usar, tá? É o exclusive, se eu não me engano. Mas beleza. Funcionou, passou, e aí a gente já nem precisa do if, else, só fazer assim já funcionaria.
Só voltando aqui para mostrar para vocês. Ó, isso aqui também funcionaria. É uma forma tradicional que as pessoas iriam fazer. Opa, pera aí. Não funciona? Deixa eu pensar. Se isso aqui é igual, ele retorna verdadeiro, tá certo. Se não, é falso. Ah, tá, claro, claro. Return, gente. Estou acostumado. Perdão. Aqui, agora sim. É isso. Perfeito. É isso. Então a gente poderia diminuir aqui. Aí poderia remover essas coisas todas e deixar somente isso. Certo? Isso aqui é uma maneira de a gente contrair ali de ter o mesmo resultado. Bom, beleza. Dito isso, gente, todas as vezes que vocês quiserem trabalhar com branch, trabalhar utilizando as boas práticas para vocês terem isso bem documentado, cada exercício sempre que vocês fizerem um exercício, é importante sim vocês salvarem, tá? E eu quero que a gente comece a interagir. Então, a ideia é vocês começarem a cada exercício mandar para um e o outro avaliar, entender como que o outro resolveu, ajudar, dar dicas e eu também poder ter a chance ali de dar dicas para vocês. E eu vou pedir para vocês sempre mandem no grupo. Isso precisa ser mandado para todo mundo. Isso por um grande motivo, né? Eu quero que vocês interajam. Então, a ideia é que todo mundo participe dessa parte. Então, eu vou explicar aqui para vocês e vou tentar ser o mais didático possível. Se vocês tiverem dúvida, mandem lá na turma, no canal da turma, e aí eu vou tentando criar algum vídeo, complementar, alguma coisa do tipo. Tudo bem? Eu espero que vocês compreendam. Então, vamos lá. Quando vocês começam com o Git, vocês vão vir nessa branch aqui, na main, certo? Todo mundo está na main, correto? Todo mundo está na main. E o que nós chamamos de projeto raiz vai ser sempre, gente, tudo que vocês têm dentro da pasta de vocês principal. O que é uma pasta principal, Rodolfo? Se eu der um pwd, vocês vão ver que a minha pasta principal é a Skillers Exercício. Dentro dela tem outras pastas, mas a principal é essa aqui. E é nela que está o Git Remote. Cada um de vocês, a cada exercício, eu particularmente acho que é legal. Vamos lá, eu vou criar aqui os comandos e vou mostrar o passo a passo desses comandos, beleza? Primeiro passo. Ó, vocês têm que olhar, gente, isso aqui é o mais importante. Olhar em qual branch vocês estão. Main ou master. E aí, ou uns vão estar em main, outro vai estar em master, pode acontecer. Mas o mais comum hoje é a main. Então, se vocês estão na main, vocês precisam criar uma nova branch, certo? E como eu crio uma nova branch, Rodolfo? Pegando um git checkout -b. Um git checkout -b, você cria uma branch. Git checkout -b. Esse feature barra, vocês sempre vão colocar esse feature barra. E não precisam entender agora, mas isso é uma nova branch, porque a gente depois vai explicar sobre Git Flow. Mas entendam primeiro, eu quero que vocês entendam a sequência de comandos, e isso vai ser importante que vocês vão decorar. Na hora que eu explicar o Git Flow, eu vou explicar com cada detalhe, então isso vai fazer mais sentido. Eu particularmente gosto de partir desse princípio, onde você fica forçando a barra de você decorar um código, e depois eu vou explicando o que vai fazendo mais sentido para você. Beleza? Então, beleza. A gente tem aqui ó, o feature barra. E dado esse feature barra, gente, a gente pode colocar um nome. Então, aqui poderia ser exercício 01, exercício 02, exercício 03, exercício, por exemplo, exercício 01, ou
exercício 02, e aí vai depender de onde vocês vão fazer, correto? Então, beleza. Então, aqui eu vou criar o exercício 08, porque foi o que eu resolvi, correto? Então, vou criar o exercício 08, feature barra exercício 08. Beleza, eu criei o feature barra exercício 08. Dito isso, gente, agora eu preciso fazer o seguinte, dar um git status. O que é o git status, Rodolfo? Eu preciso, depois do meu git checkout "-b", beleza? Git status verifica quais arquivos foram modificados, deletados, adicionados e qualquer coisa do tipo. Aqui ele diz, ó, modificado. Esses aqui só foram modificados. Se eu criar um arquivo agora e der um git status, ó, OneTracked uma coisa, é algo, é um objeto ou um arquivo que eu criei, mas ele não está sendo rastreado ainda, ele está untracked, certo? E o Git não está olhando para ele, não está sendo visto, não está sendo olhado, não está sendo traqueado, correto? Então, o traqueado é observado, é rastreado, tá? Ele não está sendo rastreado. Então, beleza. Eu vou deletar aqui, porque isso aqui não faz sentido, só foi para explicar para vocês. Então, aqui eu preciso partir para um segundo passo. Deixa eu botar aqui. Eu preciso partir para um quarto passo, tá? Que é transformar isso aqui para uma área em que eu registre. E registrar, gente, significa colocar uma etiqueta. Imagina que vocês estão organizando sei lá, uma coleção de bonecos ou bonecas, ou de carrinhos, ou sei lá, de qualquer coisa, de itens colecionáveis que vocês gostam, de brinco, qualquer coisa que você goste. E existem muitos e você quer categorizar e colocar uma etiqueta. Uma etiqueta que dê um número único para esse item. E esse item raro, um exemplo. Então, você quer etiquetar com um número único. Com o número 1, 2, 20, 50, qualquer coisa do tipo. Mas um número único. Então, a gente quer passar esse valor agora para esse número único. E eu venho para o quarto passo, gente. Git commit "-m". Esse "-m", gente, é de mensagem. Então, o mensagem, o "m", eu preciso adicionar uma mensagem. E essa mensagem, ela quer dizer alguma coisa. Então, é o que eu fiz. Aqui é o que eu fiz, eu resolvi o problema do exercício 8, certo? Então, aqui eu vou dar um git commit, perdão. Voltando um passo atrás, antes do commit, a gente tem o git add ponto ou -p. E por que ou -p? Vocês vão entender. Eu posso dar um git add -p quando eu quero fazer um code review. O que é um code review, Rodolfo? Ver o que foi alterado, olha aqui. Só que nem todo momento, lembra daquele arquivo? Eu não conseguiria fazer code review porque ele nunca existiu. É a primeira vez que eu vou traquear ele. Então é só coisas que já existem, certo? E normalmente, ou a gente pode usar o ponto, que é meio arriscado, ou a gente pode usar arquivo, que significa... Peraí. Git status. Ó, aqui eu tenho os arquivos. Então, eu posso usar o git add e copiar arquivo a arquivo. Ó, eu tô copiando, tá? E isso quer dizer que eu vou adicionar para a próxima página, para um lugar em que agora o Git está querendo que eu cadastre, que é o que eu falei para vocês, que é o que eu rastrei. Ó, vai para agora para a prateleira que eu vou etiquetar, que eu vou adicionar esse número, esse identificador único. Beleza. Então, o git add, eu estou falando isso. Tanto é que agora, quando eu der um git status, aí eu posso dar um git status depois de novo.
ele vai estar verdinho. Quando tá verdinho, é porque tá ok. Esse daqui não foi, então tá errado. Eu preciso dar um git add de novo, porque eu preciso colocar ele no verdinho também para eu poder registrar ele. Ponto. Agora eu posso registrar. Então, para registrar, gente, e colocar uma mensagem, eu preciso desse comando. Ah, Rodolfo, ó, foi abortado, não funcionou. Sim, porque a mensagem não pode ser vazia. Eu preciso adicionar uma mensagem. O que eu posso adicionar? Adiciona. Eu vou colocar em português, mas eu particularmente gosto de colocar em inglês. Eu vou só colocar nesse, depois eu vou explicando para vocês em inglês, beleza? É sempre aqui, gente, a gente coloca sempre um verbo. E um verbo na terceira pessoa. Aqui, em inglês, vai ser add, por exemplo. E não tem passado nem futuro, tá, gente? É adiciona, ó, adiciona, deixa eu pensar, adiciona o exercício 8, por exemplo. Registrei. Lembra do que eu falei do número do identificador único? Aqui, gente. Esse é o identificador único. O que significa isso, Rodolfo? Quer dizer que eu posso entrar dentro dessa branch, mas eu não quero entrar nesses detalhes. Mas ó, isso significa que eu posso voltar no tempo depois, gente. Através disso. Ó, aqui, ó, voltei. Isso vai voltar para o exercício 8 feito, certo? Mas eu vou entrar aqui de novo. Voltei para cá, porque só quis mostrar para vocês. E lendo aqui, ó, ele registrou, ele etiquetou com esse número único. A mensagem é essa aqui. O que significa essa mensagem, Rodolfo? Git log online. Ó, se eu colocar aqui, ó, vou colocar esse comando aqui para vocês. Analiso o histórico do Git. Adiciono uma etiqueta e mensagem. Então, com o online, eu consigo fazer essas mensagens. Ó. Adiciona exercício, adiciona update 5. Aqui, ó, são as etiquetas. Então, eu consigo voltar no tempo. Isso é muito bom, certo? Então, beleza. Aí, gente, dito isso, a gente precisa agora enviar, certo? O que eu acabei de fazer está tudo no meu computador local. Então, agora eu preciso enviar isso para o nosso repositório remoto. Aí eu coloco a branch, gente, que a gente tá, certo? É a branch que a gente criou, correto? Então, correto. A gente vai lá e é isso. Agora, git push orange feature sua branch, correto? Então, eu venho aqui, ó, create and pull. Ele vai te dar um link, tá, gente? Ele vai te dar um link para você abrir um pull request. Tá, vamos entender o que é o pull request, Rodolfo. Deixa eu abrir aqui, eu tenho que abrir o meu. Vou pegar aqui. Beleza. Então, o que é o pull request? Vou ensinar para vocês o que é o pull request. Beleza. O pull request vocês vão apontar, aqui, gente, vocês vão apontar para branch main e a feature aqui. No de vocês pode aparecer várias branches aqui, aparecendo base Rodolfo, Hogptech. Vocês vão olhar para a base de vocês, não para da Hogp, certo? Base de vocês, vai estar o nome de vocês, então vocês vão olhar a main de vocês. Aqui vocês também vão olhar para a feature de vocês, certo? Então, a gente precisa abrir um pull request aqui e adicionar aqui o nosso nome, colocar uma label aqui que caracterize se é um bug. Aí cria uma label aqui, gente, de pergunta, de resolução de problema. Eu criei essa feature aqui. É só vir aqui editar label e vocês conseguem criar, tá bom? É bem simples, mas se tiver dificuldade, só me falar. É só escrever aqui, ó, por exemplo, sei lá, resposta, exercício. Ó, create a new label. Criar. Escolhe uma cor aqui que vocês acham que é legal. Adiciona em hexadecimal que tem. Salva. E só marcar o exercício aqui que vai aparecer. Então, gente. Beleza. Dito isso, clique em criar pull request. Ele vai te gerar um link, gente. Copia esse link, manda no canal da sua turma e pede um code review. Code review se escreve assim, ó. Code review, galera.
e manda o link. E aí, gente, a pessoa vai receber esse link. Imagina que eu sou a pessoa e recebi esse link, certo? Eu recebi esse link. A pessoa vai vir em Files Changed, vai analisar o código. Isso aqui, gente, em vermelho, é o que... Essa parte em vermelho é o que foi removido. Essa parte em verde é o que foi feito, tá? Então, olhem o código, verifica se está tudo ok, se você entendeu. Se você tem dúvida, aqui ó, escreve um comentário. O que esse código significa? Respeito sempre, tá, gente? E também do outro lado, não sinta que seu código é uma blindagem que ninguém pode trazer um ponto de vista diferente. Lembre-se, o código não é de vocês, gente. E já se preparem para isso, tá? Removam o ego de vocês. Aprender é ser humilde. Então, é isso. Então, beleza. Aqui, o que esse código significa? Não entendi muito bem, você pode me explicar? E dado isso, vocês podem vir aqui, adicionar, e depois vocês precisam vir aqui em Finish Your Review. Aqui a gente coloca um comentário também. E aqui, gente, para vocês vai aparecer o Approve. Vocês podem escrever aqui e... Aqui o meu é comentário, tá, gente? Mas clica no Approve e submete. Aí vai ser aprovado. Depois que for aprovado, no Slack, vocês dão um check. Dá um check para a pessoa saber que você olhou o code review dela. Dá um feedback para ela, tá? Um feedback no sentido não de... Ah, está tudo... pode ser também. Está tudo ok. Segue. Qualquer coisa. É importante porque eu quero que vocês comecem a interagir. Isso vai ser importante pro nosso final do mês. Beleza? Porque as coisas vão começar a se tornar mais em equipe ainda. Beleza? Depois disso, gente, vocês podem mergear. E aí vocês vão mergear sempre com a main ou a master da onde vocês criaram. Normalmente é a main, tá? Vão confirmar o merge depois dessa aprovação. E deletem essa branch, tá, gente? Para vocês não ficarem com muita branch aqui, ó. Senão vocês vão ficar com muita branch aqui. Encode aqui, ó. Senão vai ficar uma enxurrarada de branches e não é necessário. Beleza? Bom, eu acho que é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Eu tentei passar o passo a passo para vocês. E é isso. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu acho que é isso. Se necessitar de alguma coisa, é só mandar mensagem e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!